dedicado a ele o voto pelo Exato. então candidato à presidência da República, e posteriormente presidente da República. É. O que a gente tem que pensar, né, o que a gente tem que pensar, Thiago, é que nós, nessa cultura do cambalacho brasileiro, né, nós fizemos um cambalacho. Esse cambalacho deixou de fora os desaparecidos, trouxe para dentro da anistia os torturadores, para que a gente pudesse ter anistia aos perseguidos políticos. Uhum. É horrível você pensar isso. É. É. Claro que havia uma circunstância de momento, claro que a circunstância política daquele momento, claro que as forças relevantes daquele momento, as condições objetivas de expressão que a esquerda tanto adora, né, não permitiam grandes saídas, era isso, ou talvez fosse um fechamento, um recrudescimento ainda maior. Nós tivemos a volta de todos os nossos grandes brasileiros e brasileiras que estavam aí perdidos, né, carregando pedras feitos penitentes, erguendo estranhas catedrais, como diz a música maravilhosa do Chico Buarque de Holanda. Né? Mas nós não temos julgado essa gente. Nos fez um mal profundo. É. Mas o que tem? Nos fez um mal profundo. Nos enfraqueceu enquanto nação, nos enfraqueceu enquanto autoestima, nos enfraqueceu enquanto processo histórico. Sem dúvida. Legitimou a tortura como meio de investigação. Se nós tivéssemos posto essa gente no banco dos réus, eles poderiam, alguns até, serem absolvidos. Isso aconteceria caso os tivéssemos julgado, né? Uhum. Quando eu imagino que estas pessoas, depois que acaba a ditadura militar, e acaba a ditadura militar na política, porque a ditadura militar no crime comum ela continua, certo? Eles voltaram para os quartéis, se aposentaram placidamente, foram criar curió, jogar dominó com os parceiros, sabe? É terrível você pensar isso. Quem matou o deputado Rubens Paiva não teve sequer a ele perguntado por que você matou. É. Nada. Quando eu tive a oportunidade, agora recente, até em razão desse livro que eu tô lançando, de ler o inquérito do Vladimir Herzog. Que privilégio. É impressionante, o que impressiona no inquérito, né, é a versão oficial. Qual é a versão oficial, resumidamente falando? Olha, ele foi intimado, veio aqui na delegacia e se matou. Num sábado pela manhã veio aqui e saiu enforcado. Se matou. Isso aí, ele se matou. Nós não vimos, eu estava tomando café, o outro foi lá, mas ele se matou. Quando a gente viu, ele estava morto. Né? Ele tinha se matado. Isso foi aceito pelos canais oficiais. Certo? Isso criou uma cultura de aceitação, vamos dizer, de simbiose entre a comunidade de segurança e as autoridades públicas. E essa cultura, esse equipamento se tornou cultural, de tal forma que nós começamos a arquivar tudo. As mortes praticadas pelas polícias, elas eram sempre em benefício do interesse público, da sociedade ordeira. Claro que é. Claro que esse é o discurso. Claro que esse é o discurso evidente. Só que isso foi criando uma sensação de poder supremo, que deu que a gente está vendo hoje. Deu nas milícias, deu nessa chacina, nessa mortandade. A polícia brasileira mata mais do que toda a polícia do G20. Isso não é natural. Isso não é área, porque o bandido brasileiro é pior do que o bandido francês, do que o bandido italiano, do que o bandido japonês, né? Americano. Isso é uma loucura. E isso evidentemente que tem
uma raiz histórica nessa promiscuidade toda. Se nós tivéssemos, naquela época, vocês vão sentar aqui, nós vamos julgar um por um, certamente nós teríamos dado um recado histórico. Tortura nunca mais. É. Para ninguém. Não é para ninguém, muito menos para quem mora nas regiões periféricas, para quem mora nas regiões vulnerabilizadas. É. Veja uma coisa, querido. Veja uma coisa, querido. Veja uma coisa, Lindy, você que está aí nos bastidores, nos vendo. Como é possível uma DPF julgar se a polícia pode ou se não pode bombardear um bairro, uma comunidade? Você tem que explicar para o governador do Rio de Janeiro que o seu helicóptero não pode bombardear a casa, que ali mora gente precarizada, gente pobre. Você não consegue imaginar que essas pessoas sentem um terror para mandar os filhos para a escola, porque tem medo do filho morrer no caminho. Isso em nome do quê? O que justifica isso? É esta prática toda que a gente não conseguiu deter lá atrás. Esse monstro, ele não nasceu agora. Exatamente. Ele vem gestado, ele vem gerado, ele vem estimulado. Como é que você justifica um carro blindado, um caveirão, para entrar no teu bairro, no bairro onde você mora? Mesma gestão, né, Tardelli, que agora argumenta pedido de socorro ao poder norte-americano de policiamento e investigação e faz parceria com a CIA para caçar o terrorismo doméstico, que é o crime organizado do Rio de Janeiro, que, ao meu ver, é a janela aberta para a porta fechada dessa intervenção militar que os Estados Unidos já começam a operar de dentro do Rio de Janeiro para se estender ao Brasil nessas intenções sempre de solapar a nossa estrutura democrática. Os caras estão ali. Eu acho que esse pedido de colaboração não vai frutificar, entendeu? Não vai para frente. Não vai, porque ele é inteiramente inconstitucional. Quem pode fazer acordo com o Estado estrangeiro é o Estado federal. Sim. E ainda assim tem que ser submetido ao Senado e tem que ser submetido à aprovação. Não é desse jeito, sabe? Não é só vem aqui, traz teu secreta para cá. E qual é o crime organizado que o governo quer combater? O governo não fala em combater o crime organizado que existe dentro do governo, que é o governo através das milícias. Uhum. Quando eles dizem assim, não, olha, a milícia é o governo paralelo, eu tenho vontade de esganar quem fala isso. Por quê, porque não é o governo paralelo, é o governo. Milícia é o governo, é o agente público que está lá praticando desvio de poder, abuso de poder, claramente, sem ser incomodado. Sim. Não mais. Diga lá. Não, diga, vamos. Não, eu dizia, se a gente pegar o número de caras no derredor do Tarcísio, por exemplo, que caiu com o vínculo do PCC, tem mais cara do PCC do que do partido do Tarcísio, né? Mas veja uma coisa. O que justificou, por exemplo, a Operação Escudo? Olha, nós vamos combater o tráfico, que existe um pequeno morro lá do Guarujá, e fizeram lá um estado de sítio, mataram um monte de gente. Já são 17 arquivamentos. Claro que sempre vai ter um ou dois que vão ser ali julgados e punidos. Alguém precisa pagar pagar a fatura da bebedeira, né? Sempre alguém tem que pagar. Alguém paga quantia no final. Mas a conta é uma conta terrível. Uhum. Olha, é um governo que tem a morte como política pública.
E isso está sendo levado à população de uma forma extremamente perigosa. Aqui em São Paulo, o nosso vice-presidente, o nosso vice-prefeito, perdão, ele é egresso da rota. A gente tem que rezar para o Ricardo Nunes não ter problema nenhum de saúde. É. Ó, se ele tiver febre, eu levo o Naldecon na casa deles, né, meu? E você está falando do Ricardo Nunes, né? É, É o mal menos nocivo nessa altura do jogo. nessa altura do jogo, olha, eu levo ele para o olha, eu faço carreto, não chama o Uber, não, eu te levo, sabe? Ó, te levo com todo carinho, com todo cuidado, sabe? Dou remedinho para você, porque o seu vício é muito pior. É.